Oi, pessoal, tudo bem? Então, a nossa atividade do maestro de hoje, quarta-feira, vão ser 3 reações. E em cada reação eu quero que você faça algo que a gente aprendeu na última aula, ok? Que é indicar se a reação é ou não de oxidação, tá? O que significa oxirredução, reação redox? Que ela oxida e reduz, tem troca de elétron. Primeira evidência. Um elemento aumenta o NOx e o outro diminui. Se apenas um variar, se dois aumentarem, se ninguém variar, aí não é uma reação de oxirredução. Simples assim. Bom, você vai dizer se ela é de oxirredução e em caso afirmativo, caso não seja, você vai dizer não é oxirredução. Em caso afirmativo, você vai indicar algumas características. Quem oxida, quem reduz, agente oxidante e agente redutor, tá? Essas informações. E eu coloquei um exemplo aqui, ó. Então, ferro metálico mais cloro gasoso formando cloreto de ferro. Ponto. Vamos lá. Primeiro passo vai ser colocar o NOx de cada um. Essas duas substâncias são duas substâncias simples. Então, o NOx de cada uma delas tem que ser 0, ok? Vou escolher uma cor para cada um para tentar ficar mais didático. Agora, vamos ver o que acontece do lado de cá. Tem ferro, que é NOx variável, e tem cloro, que é NOx variável. Você vai escolher o não metal e a família dele para definir. O cloro, ele é da família 7A. Portanto, ele tem carga -1, certo? Só que tem 3 vezes o cloro, então aqui é -3. Bom, se cada cloro vale -1, porque ele é da família 7, e tem 3 cloros, no total dá -3. Então, vou pôr aqui, ó, -1 sobe -3, como se fosse o chiqueirinho. Aí, o ferro tem que ser mais 3, porque só tem um ferro. E como não tinha carga, o objetivo é zerar. Ok, não aproveitei as cores, mas beleza. Então, eu já tenho os NOx. Eu gosto de colocar aqui, ó, no canto, tá? Isso facilita a minha vida. Principalmente na próxima aula, que vai ser de balanceamento de reação por oxirredução pelo NOx, tá? Então, o ferro foi de 0 para mais 3. Bom, se ele era 0 e ficou mais, quando ele era 0, significava que ele tinha o mesmo número de prótons e elétrons. Quando ele fica positivo, significa que ele virou um cátion, ou seja, ele perdeu elétron. Vou anotar aqui do ladinho, ó. Ele perdeu 3 elétrons, ok? Portanto, se ele perde elétron, ele oxida. Ele vai do ferro metálico para ferro em solução. Então, é como se o ferro tivesse enferrujado. Será que dá para dizer assim? O ferro oxidou. Então, quando aumenta o NOx, oxida. Lembre-se daquela regrinha que eu passei para você também, da vogal, 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 consoante, consoante, consoante. Então, aumenta o NOx, oxida. Ok? Vai ter mais uma informação aqui nas próximas aulas. Quando diminui o NOx, reduz. Fiz bem feio aqui, mas dá para entender. Ó, primeira letra vogal, segunda letra consoante, primeira letra consoante, tá? Para quem não lembra, vogal A, E, I, O, U. Tem gente que não lembra, ué. Aumentou o NOx, oxida. Então, aqui, oxida, o ferro oxida. Portanto, ele será um agente redutor. É sempre ao contrário, tá? Apenas redutor ou agente redutor. É muito cobrado isso de vocês, não esqueçam disso. Agora, vamos pro cloro. O cloro também saiu de 0, só que agora, ó, ele foi para -1. Ah, mas não era -3? -3 era no total. Cada cloro vale -1. Você tem 3 cloros -1 para poder zerar. E aí vai bater a carga, porque, ó, se o ferro perde 3 elétrons, cada cloro ganha 1, tá? Então, esses elétrons que são perdidos pelo ferro são ganhos pelo cloro, tá? 0 foi para -1. Quando diminui o NOx, reduz. Portanto, reduz ou redução, e quando reduz, ele é um agente oxidante. É um apelido carinhoso, mas que confunde vocês, tá bom? É isso que eu quero. Quando for de oxirredução, eu quero que você diga quem oxida e o agente, quem reduz e o agente. Lembrando que o agente é sempre ao contrário, e que pode ou não aparecer a palavra agente, ok? E quero que você indique o NOx aqui, tá? A gente vai usar muito isso depois. Essas são as 3 reações que vocês vão fazer nessa aula do maestro, tá? Letra A, ferro mais O2 formando Fe2O3.
K mais a GCl, formando a GCl mais a G mais KCl. Essa aqui não acho que não acontece, mas tudo bem. É só pra gente treinar. E aqui, H2S mais Br2 mais H2O mais H2SO4 mais HBr. Então, essas duas são mais fáceis e essa é um nível um pouquinho mais elevado, mas ela estará na próxima aula, tá? É uma das reações da próxima aula. Você pode dar print, dar pause aqui, copiar, como você achar melhor, ok? Por isso que eu tô enrolando aqui enquanto fica aqui. Então, essas são as 3 reações que você vai descobrir se é de oxirredução e em caso positivo, já adianto pra você que as 3 são, você vai... Perdão. Você vai colocar quem oxida e quem reduz, os valores de NOx antes e depois, e é isto, ok? Você não precisa me entregar, mas lembre-se que eu vou cobrar tudo isso nos próximos maestros em forma de trabalho, tá? Avaliativo. E você precisa desse conteúdo para a próxima aula. Portanto, não precisa me entregar, mas precisa resolver e tirar dúvida. Estou à disposição. Beijinho!